Glória a Deus, queridos. Em derredor, nós temos passado por alguns momentos difíceis. A gente tem visto, a nossa cidade enfrentou um momento muito difícil esses últimos dias, e nós aqui da igreja, com alguns irmãos passando por algumas dificuldades de saúde, e a gente tem visto, a vida parece que as aflições se multiplicam. A gente tem olhado isso, é constante isso. E aí a gente lembra de um texto muito conhecido, 1 Pedro, nós lemos hoje o prefácio aqui, 1 Pedro 5, e o versículo 8 fala sobre isso, em derredor. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O texto é muito interessante, que ele fala o posicionamento do inimigo, a estratégia de Satanás, o diabo. Ele é o nosso adversário. A nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas tem um adversário espiritual, é contra principados e potestades, é contra Satanás. E o interessante é que o texto vem falar que ele faz a comparação com o leão. Eu não sei se vocês já assistiram como que o leão caça. Ele fica em volta do bando que ele quer pegar, da manada que ele quer atacar, e ele fica rugindo ali. Para quê? Para que um desses debande daquele meio, e aí eles vão atacar. E muitas das vezes esse rugido do devorador, porque o texto diz que quem vai bramar, quem vai ficar rugindo alto, é o diabo. O rugido dele muitas vezes sobre as nossas vidas é muito alto. O rugido dele em nossas vidas parece que muitas das vezes nos assusta. Eu não sei se você já viu o rugido de um leão. É terrível, assustador, principalmente quando está em caça. E isso assusta muito. E em alguns exemplos essa semana a gente teve isso, nos deparamos com isso. Algumas pessoas escutando um rugido muito alto. Nosso irmão Ageu, ele fez uma cirurgia muito delicada, vocês sabem, ele tinha que operar o coração, trocar uma válvula, descobriu que tinha que trocar 2 válvulas, fechar o sopro, algo muito difícil. E foi fazendo milagre, apareceu alguém, o INSS deu a 2ª válvula, marcou a cirurgia, oramos e começou a cirurgia cedo pela manhã. E logo eu recebo uma ligação da Priscila para mim cedo, chorando. Ela manda um WhatsApp, um áudio, melhor dizendo, para mim, desesperada, dizendo que assim que começou a cirurgia, uma das médicas que fazia parte do quadro desce e ali traz para ela um relatório do que está acontecendo, falando, quando a gente abriu não era o que a gente esperava, o coração dele está muito grande, vai ser muito mais complexo a cirurgia, muito mais difícil. Se já era difícil, agora é muito mais. E ela se desesperou, porque a médica estava dizendo que a probabilidade, que já era enorme, do sucesso da cirurgia, não, o insucesso, porque o sucesso, a probabilidade era de 20% a 25%, porque era muito delicado. E agora ficou ainda menor ainda a probabilidade de sucesso, maior de insucesso, e ela chorou desesperada, ela clamava a mim, pastor, não deixa eu perder, ora, não deixa eu perder. A irmã Sofia viu o áudio, era muito comovente, e aquilo ali me veio assim, aquela notícia daquela médica descendo como um rugido do inimigo, do adversário. Sabe, rugindo alto na vida da Priscila, como se estivesse falando, eu vou devorar, eu vou levar. E ela clamava, não deixa ele. E aquilo ali me mexeu, porque eu falei, mas eu queria ter essa fé de orar e que isso fosse respondido. E nessa mesma semana nós tivemos, na quinta-feira, uma chuva muito forte, Imperatriz, talvez a maior chuva que nós tivemos aí, e estourou umas barragens, foi terrível, muita inundação. E nós vimos lá no meu bairro, onde eu moro, também inundou, muitas casas foram totalmente destruídas, inundadas. E uma das pessoas, das vizinhas que estávamos lá, ela ficava olhando aquela casa, a casa dela sendo devorada, o barulho das águas batendo ali na casa, invadindo a casa dela, aquele barulho forte. A Mara mesmo ia lá no quintal, a água entrando na nossa casa também, e ela escutava aquele barulho da correnteza, e aquele barulho era como se fosse um rugido também do inimigo. Parece que eu vou devorar, vou destruir a tua casa. E essa nossa vizinha ficava olhando, a gente ficava vendo ela indo e voltando, e olhando a casa dela sendo destruída, a casa dela sendo invadida, só o telhado do lado de fora. E era como se fosse um rugido, sabe? E isso traz assim quebra a gente por inteiro. Alguns anos atrás, um amigo meu ligou, desesperado, que o depósito dele estava tomando fogo, incêndio, e eu corri para lá.
e aquele fogo queimava, e as labaredas faziam um barulho alto, e ele chorava, ele abraçava os filhos, falou: acabou nosso sonho. Aquilo era como também um rugido do inimigo. E às vezes você chega na tua empresa e de repente você recebe a carta de demissão, é como se fosse o diabo. Muitas das vezes dentro do casamento, chega para você e fala: não te amo mais. É o rugido do leão, o rugido do devorador, o rugido de Satanás sobre a vida das pessoas. Ele é assustador, ele é amedrontador, ele apavora as pessoas. Não é uma coisa simples, é algo que abala, e nós somos sujeitos a isso porque o texto vem dizer, Pedro vem falar para nós que ele está ao derredor, bramando, rugindo alto, esperando uma oportunidade para devorar, para destruir. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vigilantes, sóbrios, como o texto diz, ele vai devorar, porque ele é o devorador. E isso é uma realidade, isso acontece. Eu contei alguns exemplos aqui, mas eu acho que talvez você possa dar um exemplo do rugido desse leão na sua vida. Muitas vezes aconteceu na vida de vocês escutaram isso muito alto, e às vezes a gente fica desapercebido. O que fazer? Como agora desenvolver? Como fazer? Porque que situação é essa? Eu não esperava essa notícia, eu não esperava esse diagnóstico, sabe? Nós temos um conhecido também, inclusive congregou com a gente. A esposa dele, de uma hora para outra, recebeu a notícia que um tumor estava crescendo no cérebro, irreversível. Teve que ir para São Paulo às pressas. Então são esses momentos da vida que você escuta, sabe, com um tom muito alto na sua vida, esse rugido do devorador. E ele está ao nosso redor, ele está nos cercando. Mas e aí? Qual que é o nosso comportamento? Sabe, é justamente nessas situações, quando esse leão, quando o inimigo está ao redor e acontece esse rugido, porque ele percebe momentos de fraqueza, ele percebe situações, ele dá o rugido para que nós, sabe, dispersemos do corpo de Cristo. Mas é justamente nesse momento que a gente precisa lembrar, que nós precisamos trazer em memória em quem nós confiamos. E isso aqui foi uma introdução para nós estudarmos e entrarmos no Salmo 125, que aqui é o rugido do leão. Quero que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 125. Nós estamos aqui estudando os Salmos, trazendo alguns textos sobre o Salmo, e é justamente aí, no Salmo 125, o salmista vai falar sobre isso. Ele vai fazer um contraponto do rugido do inimigo e de outro que também está ao nosso derredor. O rugido do inimigo. E aí, o que o Salmo 125 fala? O salmista fala para nós. Ele vai falar sobre isso. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Nós enfrentamos dificuldades, querido. Nós enfrentamos aflições na vida, e elas se apresentam de forma dura. Rugido alto. Mas nós precisamos lembrar em quem nós confiamos. O texto vem trazer à memória, vem trazer para nós que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor. Está falando de pessoas específicas. Confiança, entrega total da sua vida plena. Eu fiz questão de botar essa figura do filho se jogando ao colo do pai. Não sei se você já fez isso com seu filho quando era pequenininho. Você pede e ele pula, ou na piscina, ou em qualquer lugar. Eu tenho uma imagem aqui que eu lembro muito do Humberto com a Alexandra. Ele mandava a Alexandra cair, e ela ficava com medo, e ela dobrava, não queria cair, sabe? De costas assim. Aí ele olhou para ela e falou: filha, é o papai que está aqui, você acha que eu vou deixar você cair? E aquilo me veio assim, porque eu me lembrei dessa relação com Deus. Aí ela se jogou, e ele deixou ela cair. Mentira, deixou não, segurou. Mas o texto diz, mesmo que ele deixasse ela cair, diz em outra parte, mesmo que a mãe se esqueça de alimentar o seu filho, eu todavia não esquecerei. E é assim essa nossa relação. Nós precisamos ter essa confiança como um filho tem com o pai, com a mãe. Nós precisamos ter com Deus. Confiança em Deus, confiar somente em Deus. Os que confiam no Senhor. É interessante que o salmista vai trazer a confiança em Deus, não é a confiança num sistema religioso ou num processo religioso ao qual eu estou inserido.
em obras que eu tenho completado, que eu tenho feito, em caráter meu, em características de santidade que eu tenha. Não, porque isso é falho. Porque eu posso estar dentro de um processo religioso, eu posso estar, buscando a santidade, como ontem aqui no culto de mocidade foi falado de forma muito bonita, que o jovem precisa andar em santidade, nós precisamos buscar, mas como foi falado também, quem completa isso, quem nos faz isso é Deus, e a nossa confiança tem que estar em Deus. Eu não posso colocar minha confiança em algo que remete a mim, a minha própria força, não, porque nesse momento ao qual eu escutar o rugido do inimigo, às vezes ele vai fazer isso no momento da minha fraqueza, e aí a minha confiança estava em mim mesmo, e aí eu vou abalar, porque eu vou perceber que eu sou falho, eu vou perceber que aquilo que eu devia fazer eu não fiz, e o que eu não devia eu fiz, e aí eu vou me abalar. Mas o texto diz que os que confiam no Senhor, a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Nós temos que colocar nossa confiança plena em Jesus Cristo, porque o pai vai segurar o filho, não importa quem seja o filho, mas é o filho, e Deus ele tem uma responsabilidade com todos aqueles que nele confiam. Então quando eu falo os que confiam no Senhor, é algo muito específico. Ele não está falando aqui de sistema religioso, ele está falando aqui de fé. Olha só que o fariseu, quando olha, ele confia em si mesmo, por isso que ele ora dele para ele mesmo. Eu não faço isso, eu faço aquilo, eu dou um dízimo disso, daquilo, eu sou perfeito, inclusive não faço as coisas erradas que aquele faz. Deus fala, isso eu não justifico. Mas o pecador, publicano, traidor de Israel, olha e fala, miserável pecador que sou, tem misericórdia de mim. Esse eu justifico, porque esse confia em mim. Isso não quer dizer que a palavra de Deus, Paulo, quando escreve a Romanos, eu não estou induzindo vocês a pecar, só estou induzindo a vocês a colocar a força naquilo que realmente tem força para sustentar vocês. É Deus. Então, quando nós estamos passando por aflições, por dificuldades, como essas que a gente foi relatado, como da Priscila, que recebeu aquela notícia da médica, como da nossa vizinha, que inclusive está aqui conosco hoje, que perdeu a sua casa daquele jeito, como o meu amigo que teve tudo incendiado lá, e tantas outras coisas que a gente passa, nós precisamos firmar nesse momento a nossa confiança em Deus. Aí, calma, Deus está no controle de tudo, é Deus que está controlando a minha vida. E aí vai vir alguém falando, viu? Você foi fazer isso, tá vendo? Aí, ó, você foi beber aquilo, você foi andar naquele lugar, você foi assistir aquilo. Aí você, o diabo querendo minar, você rugindo, para você minar e se abalar. Não, eu confio em Deus, no controle da minha vida. Apesar de eu ser do jeito que sou, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, e é Ele, eu estou guardado nele, a minha força está nele. Os que confiam no Senhor, é nesses aí que a palavra está falando. Os que confiam no Senhor, eles são como o Monte Sião. O Monte Sião, ele representa isso, essa força, a presença de Deus. Então, pode dar as ventanias que for, as tempestades que for, mas ele permanece ali para sempre, como está para sempre ali. Então, aqueles que confiam no Senhor não são como areia, que vem vento, que vem dificuldade e se dissolve. Os que confiam no Senhor têm a sua vida pautada e firmada na rocha, em Cristo Jesus. Não é em coisas que se dissolvem, porque eu posso mostrar aqui e falar para vocês, olha querido, agora eu já não faço isso, aquilo, eu sou perfeito, eu nem penso mais naquelas coisas, mas isso é areia, querido. Muda situações, as intempéries da vida, e daqui a pouco eu estou fazendo. E aí? Agora eu falo que confio em Deus, pode mudar qualquer coisa, Deus não muda, Ele é inabalável, é imutável, e a minha confiança continua ali. Então, quando o salmista vem falar, ele vem falar dessa confiança, daqueles que confiam em Deus. Nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Aí ele vai dizer algo muito interessante no versículo seguinte: assim como os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em derredor. Olha que interessante. Em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O inimigo também está em derredor, bramando como um leão, mas Deus também está em derredor do seu povo. O leão, quando ele cerca, quando Satanás está cercando, de onde tu vem? Eu venho de rodear a terra, eu venho de
rodear o teu povo. Eu conheço o teu povo, eu conheço Jó, mas Deus está em derredor também. A presença de Deus está ali. Como os montes que cercam Jerusalém, quem já foi em Jerusalém sabe que ela é cercada por montanhas, por montes, que traz a sensação de proteção. Assim é Deus em derredor do seu povo. Deus está em derredor. O inimigo, ele está em derredor? Está. Ele fica ali bramando como um leão. O adversário fica rugindo alto. Mas deixa eu te falar uma coisa: o rugido do leão da tribo de Judá é muito mais alto. É muito mais alto e espanta todo o medo. Todo o medo. Mas nós precisamos estar guardada a nossa esperança, a nossa força nele, em Deus, não num gatinho qualquer. Sabe, querida, a gente cria forças e esperança em muitas coisas, em coisas pequenas que se desmancham, como questões financeiras, como questões emocionais, ou como questões religiosas. Sabe, você já viu um terço? Já viu um terço? Como é que funciona um terço católico? Sabe, você coloca ali na mão, ele está todo cheio ali, as contas, a coisinha ali, mas aquela cordinha que está ali, ou que seja de corda, ou que seja de metal, aquilo se dissolve, aquele terço vai se desmanchar todo. Muitas das vezes nós estamos colocando a nossa força em coisas assim, que se dissolvem. Nós precisamos aprender que nós, o povo de Deus, confia em Deus, única e exclusivamente em Deus. Porque aí o Satanás pode rugir muito mais alto, mas você está escutando o rugido do leão de Judá, que é muito maior. Você vê o inimigo te cercando, mas você sabe que Deus está acampando ao teu derredor. Porque eu estou confiando nele. Eu não olho para as minhas fraquezas, porque Paulo diz: quando eu estou fraco é que eu sou forte. Eu não posso guardar toda a minha força e a minha esperança em coisas que eu produzo. Não. É no que Deus produziu no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É ali que tem que estar regimentada toda a minha força. E aí eu trago para vocês o mesmo exemplo que eu trouxe, que eu falei agora há pouco da Priscila. Ela trouxe aquilo, clamou e orou, e nós oramos. Eu não sabia nem como orar. Eu comecei a pensar: Senhor, traz boa notícia. Mas aí na mesma hora eu falei: mas o Ageu é uma excelente notícia, que vai estar no seio de Abraão, no colo do Pai. E eu clamava: Senhor, tu conheces meu coração, tu sabe que eu estou pedindo, traz notícias agradáveis. E orei, clamei, como tantos outros assim fizeram. Foi muitas pessoas orando com fé. Nós vimos o Bruno falando que nunca tinha orado tanto por uma pessoa como ele orou ali. Aquele dia nós escutamos tantos testemunhos. E o que aconteceu? O que nós vimos depois? A Priscila contando, alegre, feliz, quando o Ageu aconteceu o médico. A mesma médica que trouxe aquela notícia chegou para ela e falou: aconteceu tudo bem, foi tudo tranquilo, foi impressionante. E ele está bem, hoje ele recebeu alta, hoje ele está na enfermaria. Os que confiam no Senhor são como no Monte Sião, não se abalam, mas permanecem. A nossa confiança, olha que o leão do inimigo rugir, quando ele falar alto, quando as ondas baterem, você escutar aquele som alto, feche os teus olhos, apura os teus ouvidos e ouça o rugido do leão da tribo de Judá. Preste atenção na presença de Deus que está em derredor do seu povo. Confia em Deus, querido. Nós somos um povo de Deus. Nós somos separados e guardados por Cristo Jesus. Então, o que nós devemos fazer em relação a isso? O texto vem dizer, Tiago vem falar: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Sujeitem-se a Deus. Sujeitem-se. O que é se sujeitar? É colocar a tua vida sob a orientação de Deus. E aí que é a contraponto. É aí que a gente tem essa impressão. E não é pela minha santidade que eu sou sábio, mas é porque eu confio nele. Como que eu confio nele? Eu me sujeito a ele. Então, se eu estou andando por aqui, ele fala: não ande por aqui, meu filho, ande por aqui. Eu me sujeito, eu ando por aqui. Eu estou confiando no Senhor, não é nas minhas forças. Se sujeite ao Senhor. Preste atenção no que ele tem falado para você. Coloque a sua vida sob a orientação de Deus. Sabe o que vai acontecer com Satanás? Ele vai fugir.
Porque ele vai ver e perceber que você é inabalável, inalcançável. Porque quando ele vier feroz, rugindo, ele vai prestar atenção que ao seu lado, querido, ao seu lado, tem um leão muito maior. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele venceu. Jesus Cristo venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão que está ao nosso derredor, guardando o seu povo. Como Satanás está como leão, rodeando as pessoas para tentar devorar, mas ele jamais vai devorar os que confiam em Deus, os que guardam a sua confiança em Cristo Jesus. Onde tu tem colocado a tua confiança? Tem sido pautada em quê? Como você tem medido isso? Muitas das vezes nós somos pegos assim. Quando você está vivendo a situação, a aflição, o inimigo ele vai soprar na sua vida, viu? Você fez isso, está pagando o preço. Lembre-se, Jesus pagou todo o preço por você. Repreenda em nome de Jesus. Quantas vezes, querida, a gente passando por tantas dificuldades, eu estou falando de mim mesmo, e as dificuldades são tão grandes e a gente escuta, o Satanás usa determinadas pessoas e fala, está vendo? Por isso, agora você está pagando o preço. Eu falei, não, está repreendido em nome de Jesus. Todas as coisas, posso estar passando por determinada situação, mas o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Nada vai desviar do propósito de Deus na minha vida. E é impressionante que o leão de lá ruge, mas sai miando igual um gatinho, correndo. Porque o leão que está ao meu lado ruge muito mais alto. E é nesse que eu confio. É nele que eu coloco a minha confiança. Isso aí eram os peregrinos andando, caminhando, são o salmo de Romagem, 125. Então eles falavam esses salmos, eles cantavam esses salmos. Então a confiança deles nessa peregrinação era essa. Os que confiam no Senhor são como os montes, como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. E Deus, como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em derredor do seu povo, guardando e cuidando. E não só nos guardando, mas combatendo o inimigo. Precisamos colocar a nossa confiança única e exclusivamente em Deus, que está em nosso derredor. Assim é o Senhor em derredor do seu povo. Assim é Deus, que guarda cada um de vocês. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei, eu conheço alguns que têm passado por dificuldades imensas, lutas, e que Deus está falando assim, confia em mim, confia. O que o inimigo disse que destruiu na sua vida? Eu trago à existência até aquilo que não existe. Se o inimigo tirou algo de você, querido, não se preocupe, foi porque Deus autorizou, porque Ele tem muito melhor para te entregar. O inimigo tocou na vida de Jó, tirou os bens dele, mas Deus restituiu tudo em dobro, com muito mais qualidade. Assim é o nosso Deus. Não se deixe abalar, não se deixe. Coloque a sua confiança em Deus, não deixe se abalar. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida. E nada, nem ninguém vai mudar o que Deus tem guardado e reservado para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar em Deus. Feche seus olhos aí. Você que tem passado, talvez, por momentos assim, dificuldades, muitas das vezes, talvez a sua confiança tenha sido abalada, Deus essa noite quer restaurar isso. Quer dizer que a confiança sua não depende do que você fez, do que você faz, mas única e exclusivamente do que Jesus já fez. Ele está te chamando isso. Volta os teus olhos para mim. Feche teus olhos aí agora e contemple o agir de Deus na sua vida. Deus Santo, Pai, querido e maravilhoso. Nosso Senhor Jesus, quando nós